Bom, a galera que acompanha o canal sempre pedindo para mim indicação de memória e eu normalmente indico a memória XPG. Mas por que, Leandro, da indicação da memória XPG? Primeiro, garantia vitalícia. Eu acho que com esse argumento eu vou convencer a maioria de vocês que é interessante investir talvez um pouquinho mais para comprar uma memória que você vai ter garantia para o resto da vida. É isso mesmo, é um ano direto com a loja e o resto da vida com a XPG aqui no Brasil. Segundo ponto, a qualidade de construção das memórias é top de linha. Dissipador de calor muito legal, RGB daquele jeito que todo mundo gosta e uma qualidade de construção impecável. É por isso que o fabricante dá garantia vitalícia, porque ele acredita na qualidade das memórias. E nessa semana de Black Friday eu tenho mais um argumento que vai deixar essa memória irresistível. O preço. Eu tô aqui com a memória XPG Spectrix D45G, com esse RGB show de bola, saindo muito mais barato que memória 2666, 3000 MHz, 3200 MHz. Essa é 3600 MHz. Ela tem dois perfis XMP para você configurar, um como 3200 MHz, se assim o seu processador, a sua placa-mãe trabalhar melhor, e o outro mais agressivo para trabalhar 3600 MHz, que é onde você extrai o máximo desempenho de processadores AMD Ryzen, trabalhando aqui com Infinity Fabric, no padrão mais alto que vai trazer desempenho para o processador. Aqui no meu caso, que eu estou usando aqui um AMD Ryzen 5600G com vídeo integrado. O vídeo integrado, esse gráfico integrado vai usufruir aqui da memória RAM para fazer memória de vídeo, e cada vez maior o clock, melhor o desempenho do seu gráfico. Então aqui eu vou ter o gráfico trabalhando mais rápido e também o processador trabalhando mais rápido aqui, rodando a 3600 MHz. Memória show de bola. Vem comigo aqui, ver eu tirando ela da caixinha, os detalhes e instalando no PC. Vem comigo. Bora aqui então conhecer as memórias XPG Spectrix D45G. Nota que na caixa já vem informação aqui que ela é compatível com todos os sistemas de controle de iluminação aqui. RGB das placas-mães aqui, ó, AuraSync da ASUS, RGB Fusion da Gigabyte, MSI Mystic Lite e também aqui o padrão das ROG de RGB e de qualquer placa-mãe aí que tenha controle de RGB. Aqui no meu caso são dois módulos de 8 GB, 3600 MHz. Do outro lado da caixinha aqui já dá para ver aqui o dissipador de calor da memória. E os códigos. Olha lá, DDR4 3600 MHz, série 182222. Aqui tem mais algumas informações aqui na etiqueta. Bora lá tirar da caixa. Então vem protegido aqui no blister. Então olha a memória pesada, com dissipador de calor na cor preta aqui, bem parrudo. Dos dois lados, dá para ver o logotipo da XPG aqui em metal. Muito bonito. E RGB aqui em toda a parte de cima aqui, com o logotipo da XPG aqui na parte de cima. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem os detalhes. Olha aí que memória bonita, bem elegante. Um dissipador de calor bem parrudo. Dá para ver aqui por baixo que ela só tem módulos de memória de um lado, então é single rank, o que é muito bom aqui para você combinar até 4 módulos de memória RAM. A etiqueta aqui com todas as informações aqui, 3600, série 182222. E do outro lado, um dissipador de calor aí. Muito bonito. E o logo da XPG aqui. E olha o detalhe do RGB aqui para você ver do lado. Tem um chanfro aqui, um corte. E essa parte de cima fosco para fazer aquela iluminação show de bola. Bora lá instalar no PC. Vem comigo. Então tô com uma placa-mãe AMD aqui, ó. Asus TUF Game B550 Plus Wi-Fi, mas a instalação vai ser bem parecida em qualquer placa-mãe, seja para processadores AMD ou Intel. Aqui no caso eu tô com a AMD que usa gráfico integrado aqui, um Ryzen 5600G, que vai se beneficiar aqui de todo o desempenho dessas memórias a 3600 MHz, tanto para o CPU, processador, quanto para o gráfico integrado. Aqui para trabalhar em Dual Channel eu vou colocar sempre no segundo banco e no quarto,
Então, contando aqui do processador primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, vou abrir aqui o banco A2, também conhecido como segundo. E também aqui o banco cinza, aqui o último, o B2. Então, no A2 e no B2, ou se você preferir, no segundo e no quarto. Nota que tem um pedaço aqui, ó, menor e um pedaço maior, não tem como colocar errado. Olha a memória, ela tem um pedaço menor e um pedaço maior. Então, basta colocar aqui na parte de cima. E fazer uma leve pressão até escutar a trava fechar lá automaticamente do outro lado. Pronto, já está instalado aqui o primeiro módulo de memória. Vamos para o segundo. Mesmo esquema, pedaço menor e maior. Encaixa aqui na parte de cima. E aperta até ouvir o clack. Pronto, memória DDR instalada. Agora eu vou ligar o PC aqui e ver como é que fica sem configurar nada na BIOS. Vem comigo. Bom, agora que você já viu aí como é simples instalar memória, não tem trabalho nenhum, seja para você que vai fazer um upgrade, colocar mais memória no PC, ou para você que está montando o PC, vamos dar uma olhada aqui no CPU-Z. Ele já reconheceu a memória, subiu o Windows tudo certinho, mas as memórias estão aqui como 2666. Por quê? Porque eu ainda não ativei o perfil XMP. Então eu vou reiniciar aqui a máquina e vou ficar pressionando o Delete aqui para entrar no setup. Vem comigo. Então liguei o PC aqui, fiquei pressionando aqui Delete para entrar no setup. Nota que dentro da BIOS, ele já reconheceu a memória aqui como a data de 8 GB como 2666 MHz. E o outro módulo também aqui, ó, no B2, no A2 e no B2, a data 8 GB 2666 MHz. Ah, Leandro, mas eu comprei a memória lá, ó, 3.200 ou 3.600 MHz. Por que tá marcando 2666 e não tá marcando 3.200 ou 3.600 MHz? Calma, é porque o XMP não está ativo. Você vai procurar aqui na tela inicial da sua BIOS por XMP ou aqui na ASUS eles chamam de DOCP. Então você vai procurar por DOCP ou XMP e vai ativar o perfil. Aqui no caso dessa memória, quando eu clico aqui, ó, eu tenho aqui, ó, perfil 1 e perfil 2. Se eu escolho aqui perfil 2, ele vai configurar a memória para 3.200 MHz com os times 16, 20, 20, 38 a 1.35 volts. E se você configurar aqui como perfil 1, ele vai configurar a memória aqui para DDR4 3.597, vulgo 3.600, com os times 18, 22, 22, 44 com 1.35 volts. Então basta ativar aqui o perfil que você quer configurar, seja 3.200 aqui dependendo do processador que você está usando, ou 3.600 aqui que é o máximo que ele entrega. Da F10 salvar e sair. Ele já mostra aqui quais foram as alterações aqui na BIOS. Então, a memória rodando DDR4 3600 com os times 18, 22, 22, 22, 44 a 1.35 volt de tensão. Basta dar um OK agora e o Windows já vai reconhecer a memória corretamente. Então agora que eu já configurei a BIOS, ó, tá carregando o Windows e vamos ver como é que ficou a memória. Primeiro eu vou abrir aqui o CPU-Z para ver a configuração. Então abri o CPU-Z. Dá uma olhada aqui meu processador AMD Ryzen 5600G. A minha placa-mãe aqui, a TUF Game B550 Plus Wi-Fi. E a memória aqui rodando a 1799.6. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Então, 1799.6 vezes 2. 3.599,2, vulgo 3.600 MHz. Rodando lindão aqui. Outra dúvida que o pessoal costuma ter aqui é que chip que vem nessa memória. Tá, vamos descobrir. Então vou vir aqui em SPD. Vou abrir aqui um dos meus módulos de memória, aqui o que está no banco 4. E tá aqui. Quem fabricou foi a data e o chip que veio é Samsung. Ó, top de linha. Samsung é um dos melhores chips de memória. Eu tenho um colega que comprou essa memória e no kit dele veio SK Hynix, que também é um excelente chip de memória, então pode ficar tranquilo. A XPG só usa o que tem de melhor para oferecer um clock tão bacana, 3.600 MHz, num precinho bem legal.
Vamos dar uma olhada aqui agora, está em single rank também. Vamos dar uma olhada aqui nos times, 18, 22, 22, 44. E agora eu quero fazer aquele teste de estabilidade para ver se ficou tudo estável bacana. Eu vou usar aqui o Testman 5. O link para o programa está aí na descrição. Vamos aguardar aqui porque esse teste costuma demorar bastante. Bom, tá aí tudo certinho, rodando a 3.600 MHz. Então deixa eu fechar. E agora eu vou abrir aqui o AIDA 64. Vou abrir aqui em ferramentas o benchmark de memory cache. E eu quero fazer um comparativo aqui para vocês com a memória rodando a 2666, com a memória rodando a 3.200 MHz, que é um dos perfis XMP que eu tenho possível aqui, e também um teste rodando a 3.600 MHz para mim ver o ganho de desempenho. Vem comigo. Bom, vamos dar uma olhada aqui no teste no AIDA 64 aqui, como vocês podem ver aqui, eu tenho no primeiro campo a memória rodando a 2666, no do meio rodando a 3.200 MHz, e no último rodando a 3.600 MHz. Vamos dar uma olhada nos dados de leitura aqui. 38.924 megabytes por segundo de leitura 2666. 46.936 megabytes por segundo rodando a 3.200 MHz. E 52.272 megabytes por segundo rodando a 3.600. Então nota que a 3.600 MHz eu tenho uma taxa de leitura muito superior. Aí vocês também podem comparar os resultados de gravação, que também é superior a 3.600 MHz, e também em cópia. Observem agora o último campo, que é latência, e latência cada vez menor, melhor. Então no caso da latência aqui, vocês vão observar que eu tenho 92.7 nanosegundos de latência 2666, a 3.200 MHz eu tenho 74.8 nanosegundos, e a 3.600 MHz 72.7 nanosegundos. Então a latência fica menor quando eu estou rodando a 3.600 MHz, trazendo um desempenho superior para o processador e também para o gráfico integrado aqui, no caso de você rodar 3.600 MHz. Tá aí agora uns gráficos para vocês observarem os dados com maior clareza. Aqui, como vocês podem ver no gráfico, eu tenho, comparando aqui, 3.600 MHz em laranja com 3.200 MHz em azul. E a memória sai melhor em cópia, gravação e leitura, sem sombra de dúvidas. E aí você vai ver o gráfico do lado aqui, comparando 3.600 MHz com 3.200 MHz em relação à latência. Lembrando que latência é atraso, cada vez menor o atraso, melhor. Então em 72.7 nanosegundos, muito melhor do que em 74.8 nanosegundos. Aí o comparativo do AIDA para você que tem dúvida entre uma memória 3.200 e 3.600 MHz. Qual é a diferença na prática? Pessoal, notem que mudou a máquina. Isso mesmo, eu estava testando com o processador AMD Ryzen, agora estou testando com o processador Intel, um Core i9 10900K da 10ª geração aqui com uma placa-mãe da Asus. E a memória subiu lindo, funcionou perfeitamente. Simplesmente eu entrei na BIOS, ativei o perfil XMP, DF10, salvar e sair e beleza, já subiu aqui. Deixa eu mostrar para vocês, dá um zoom aqui. Olha aí, ó, Testman 5 completo com sucesso, então a memória funcionando perfeitamente. Tá aqui a memória, a data XPG com chip da Samsung, rodando a, deixa eu vir aqui em memory, 1.800 MHz, que vezes 2 dá 3.600. Então olha aí, processadores AMD se beneficiam do clock mais alto para diminuir a latência. Lá vai te ter um Infinity Fabric melhor, vai te entregar um desempenho melhor com o vídeo integrado, mas processadores Intel também vão se beneficiar desse clock mais alto. Lembrando que no caso da Intel você precisa ter uma placa-mãe Z para conseguir subir o clock da memória, ou no caso das placas-mães de 11ª geração, uma placa-mãe do tipo B também serve. Eu testei em outras placas-mães, ó. Testei nessa placa-mãe B560 GTK, tem review dessa placa no canal. Funcionou perfeitamente com o i5 de 11ª geração. Testei também com essa daqui, que é a que está nessa máquina aqui, a ROG Strix Z490, tá aqui o teste feito, funcionou perfeitamente. Testei aqui numa Aorus AX370 Gaming K5, uma placa mais velha, todas as placas aqui com a BIOS na última versão sempre, isso ajuda a reconhecer a memória, com Ryzen 1600 e nesse caso, nessa combinação, a memória rodou no XMP de 3.200 MHz por uma limitação
do Ryzen 3600, não por uma limitação da memória, mas uma limitação do processador. Mas basicamente escolhi o outro perfil e funcionou lindo. Funcionou tranquilo aqui numa B450, então a B450 Mortar Max funcionou normal, coisa linda. Funcionou também aqui, ó, na B450 Tomahawk Max, que é a placa que eu uso na minha bancada de games da AMD. Funcionou também aqui na minha Colorful B550M, que tem o mesmo chipset da placa-mãe do início do vídeo. Funcionou também aqui, ó, numa TUF H310, uma placa para nona geração, com uma observação. Como nesse computador aqui tem um i3, ele funcionou, a memória funcionou a 2666 MHz, que é o que o i3 suporta, mas funcionou lindo. E por último aqui, na minha veterana Colorful X570, aqui também com a BIOS atualizada, funcionou perfeitamente com o Ryzen 3600. Bom, tá aí, eu testei em todas as placas-mães que eu tenho aqui. Se você tem essa memória e usou aí num outro kit placa-mãe processador, posta aí embaixo nos comentários. Aproveita para pesquisar, porque essa memória está com preço muito bom nessa semana de Black Friday. Então aproveita quem está precisando de memória e dá aquela pesquisada. Quem gostou do vídeo, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal quem não é inscrito, ativar as notificações e deixa eu guardar aqui esse monte de caixa de placa-mãe. Até a próxima! Fica com mais algumas imagens aí do RGB da memória.